Olá, meu nome é Erika Pellegrino, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar do papel do psicólogo no desenvolvimento infantil. Então, quando nasce a criança, qual é o profissional da área de saúde que a gente pensa de cara que vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança? É o pediatra, né? Então, toda criança tem ou deveria ter um pediatra. E é com ele que a gente acompanha os marcadores do desenvolvimento, o ganho de peso, as fases desse desenvolvimento. E aí você me pergunta, Érica, para que um psicólogo na infância? Então, a resposta mais óbvia é que o psicólogo pode vir e ajudar com um lado terapêutico quando acontece alguma coisa nesse desenvolvimento, nessa fase do desenvolvimento, que tem um efeito nessa criança que era inesperado. Por exemplo, situações de luto, de perda de algum parente muito próximo, ou então uma situação de bullying que foi muito intensa, ou então uma situação de alguma briga familiar, alguma separação. E isso tudo são demandas para serem levadas para uma terapia infantil, onde a criança não tem ainda maturidade de lidar com essas coisas que não são escolhas dela, mas que têm implicação direta na vida dela. Dentro da neuropsicologia, levar uma criança para um neuropsicólogo já tem um caminho diferente. E esse caminho já é mais atrelado à área da educação, apesar de que muitos pediatras encaminham para neurologistas e fazem um caminho mais longo para a gente também em relação à área da saúde. Então, quando é que uma criança acaba na mão de um neuropsicólogo? Bom, como eu já tinha dito, tem alguns marcadores do desenvolvimento que são o pediatra que acompanham, e dentro desses marcadores, dentro desse desenvolvimento, o pai e a mãe de vez em quando tem uma pulguinha atrás da orelha quando eles veem, por exemplo, que o filho não consegue focar no dever de casa, mas ele consegue focar no videogame. O filho está sendo alfabetizado e já passou daquela fase de espelhamento de letra, mas ele enxerga um pouco embaralhado. A gente sente que o filho não compreende tudo que a gente está falando, ou então o filho está com um atraso muito grande na linguagem. Em geral, essas crianças vêm pra gente encaminhadas do médico ou com encaminhamento da escola para fazer uma avaliação. A gente faz essa avaliação e a gente encaminha para os profissionais que são adequados. Então, se é um problema puramente de linguagem, a gente manda para o fono. Se é um problema mais motor, uma parte motora. Ou então, se a gente tem um problema mais pedagógico, a gente manda para uma psicopedagoga. Mas quando os problemas são na área da atenção, ou seja, é aquela criança que não consegue focar, ou só foca em coisas específicas, ou então oscila muito, passa a mosca, ela olha, a gente tem treinos para esse ganho atencional. É uma criança que tem um problema de memorização, ela estuda, chega na hora da prova ela esquece. A gente tem treinos para essa memorização, a gente tem uma parte de reabilitação que é toda feita pelo psicólogo. Então, assim, quando alguém diz pra você que que o filho dessa pessoa ou que uma criança é burra ou que essa criança não quer estudar ou que não tem compromisso, desconfia, porque pode ser que tenha algum probleminha ali que pode ser avaliado, pode ser tratado e a vida toda dessa criança muda a partir disso. E quem vai fazer esse trabalho? O neuropsicólogo. Então, eu respondi de uma maneira mais prática do porquê procurar. Mas o papel do psicólogo está em toda a vida da criança, porque de maneira ideal estamos presentes na escola, favorecendo um bom ambiente para dificultar ações de bullying. De maneira ideal estamos no serviço de saúde para auxiliar esse pediatra a observar outras coisas nessa família. De maneira ideal, estamos atuando na dinâmica familiar para fazer com que a família atue em mais harmonia, consiga construir uma harmonia. Então, se você tem alguma dúvida, algum anseio, algum tema que você quer que eu trate, pode mandar mensagem pra gente.
E segue a gente em todas as redes sociais, então se inscreve no canal do YouTube, segue a gente no Instagram, curte a página no Facebook, porque a gente tá aqui, eu tô aqui para ajudar a sua família a ser mais feliz e mais harmônica. Um abraço!